A igreja pode abrir a Bíblia lá na página 1244, lá em Atos capítulo 4. Página 1244. Nós vamos ler a partir do verso 32. O título da administração do louvor é que nós somos chamados a reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. O título aqui desse trecho que nós vamos ler é o seguinte: os discípulos repartem seus bens. Lá no verso 31, então, aqui Jesus já tinha tido a sua ascensão aos céus, né? E os discípulos eles estavam dando continuidade à obra que Cristo já tinha começado. E lá no verso 32, começa dizendo o seguinte: e a multidão dos que criam eram um só coração. Então a gente viu também no começo do culto sobre aquela divisão dos que criam em Deus e aqueles que não criam. E aqui não foi diferente. Então, a multidão daqueles que criam na obra de Cristo era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Então, aqui, os discípulos e essa multidão dos que realmente acreditavam na obra de Deus sabiam que tudo aquilo que eles tinham, nada era deles, mas tudo era do próprio Deus. E como que eu posso falar isso para vocês? Nós vamos ler agora o verso 34, que diz o seguinte: e não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Então aqui, algo que me chamou a atenção foi que quando eles vendiam, eles não ficavam preocupados se era 10% ou se era uma quantidade ou se era só isso. Eles pegavam aquele preço que eles tinham vendido e eles depositavam tudo aos pés dos apóstolos, para que fossem distribuídos àqueles que necessitavam. E é isso que nós somos chamados a fazer. Hoje, Deus nos convida a trazer nossos recursos aqui, mas não com a mentalidade de que é para benefício próprio, ou eu vou receber em dobro, ou eu vou receber em triplo. Mas é para benefício do próximo. É para benefício daqueles que estão perdidos lá fora. A nossa missão é chegar nesse nível do verso 35, que diz: e não havia nenhum necessitado entre eles. Nós temos que compartilhar a palavra de Deus. E esses recursos impulsionam a palavra de Deus. Essa semana ela foi muito turbulenta na minha vida, mas as misericórdias de Deus me permitiram vivenciar algumas experiências que me comprovaram realmente que as pessoas estão necessitadas de Deus. Eu fui num hospital psiquiátrico lá em Rio Preto e eu estava com muito medo não queria ir de jeito nenhum, até porque eu não gosto de conversar muito com essas pessoas e tal. Mas eu fui e as pessoas começaram a me tranquilizar. E quando eu cheguei lá dentro, meu trabalho era entrevistar algumas daquelas pessoas e fazer uma ficha para apresentar para a professora. Eu comecei a entrevistar um homem, aquele homem começou a falar, chegou outro que falou: posso falar também? Começou a falar, e ele começou a falar de Cristo, e chegou um terceiro também para falar, e eu falei: meu Deus do céu, só era 2, mas já estou com 3. E aí, fomos para a aula das mulheres, que eu tinha que entrevistar uma mulher e um homem. E aquela mulher foi a que mais me marcou, porque o rosto dela não sai da minha cabeça até hoje, porque ela vivenciou muitas coisas na vida dela, e tudo que ela falava era: eu quero me curar, eu preciso disso. E eu vi quantas pessoas ali dentro estão sedentas de Cristo, elas estão precisando realmente. E naquele momento eu queria abraçar aquela mulher, só que eu não sabia se podia. Eu continuei aqui no meu projeto, mas eu pude vivenciar, irmãos, que realmente não é só aquelas pessoas que a gente entrega os livros que estão precisando, mas aquelas pessoas que estão mais escondidas, que a gente nem lembra de orar, são as que estão precisando. E hoje Deus nos chama a depositar os nossos recursos aqui, para que essas pessoas sejam alcançadas. E os recursos não são só no dinheiro ou no financeiro, mas principalmente o dízimo do nosso tempo, orando e intercedendo por essas pessoas. E a música que nós vamos cantar diz que todas as bênçãos provêm de Deus. Se temos a oportunidade de colocar os nossos recursos aqui, é porque é tudo dele, nada é sobre nós. Amém? Então, que nós possamos cumprir as obras de Deus através dos dízimos e das ofertas.